livro dos Gênesis, livro dos começos. Nós vamos conversar no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, e eu chamei a primeira vez essa minha mensagem de A Origem do Mal. Mas eu achei ela muito sisuda. Falei, não é assim que eu quero terminar a minha pregação. E aí eu dei o título seguinte, que é o resumo da nossa proposta: a cura do ódio, a cura do mal é a compaixão, a mais humilde compaixão. Capítulo 4 do Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 16, que na minha opinião é a narrativa da queda, a verdadeira narrativa da queda. É essa aqui, do capítulo 4. Vamos ler juntos? Adão deitou-se com sua esposa Eva, ela engravidou e teve Caim. E disse: tive um homem com a ajuda de Deus. E teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou, Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Caim era sedentário, aquele povo que estava fixado na terra, que não se movimentava pela terra, diferente dos nômades. E ele oferta a Deus os frutos da terra, de quem cultiva a terra. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. Abel representa aqui os nômades, que eram os dois grandes grupos rivais, que disputavam o controle, a força, o valor da terra, o uso da terra. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado, é a primeira vez que a gente lida com esse conceito, o pecado está à sua espera, ou está à porta em algumas versões, pronto para atacá-lo. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Versículo 8. Caim discutiu com Abel numa ocasião em que estavam no campo. Caim partiu para cima do irmão e o matou. Então o Eterno disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: como posso saber? Por acaso sou babá ou sou o guardador do meu irmão? O Eterno disse: veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Então Caim disse ao Eterno: esse castigo é demais para mim, não posso aguentar. Estás me mandando embora desta terra e nunca mais poderei olhar para ti. Virei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. E o Eterno disse: não, qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Os rabinos gostam de acreditar, afirmam que este sinal que Caim recebeu foi o nome de Deus, Yahvé, tatuado na testa. Assim quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Versículo 16. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Amém. Olha Deus comigo. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Junto com muitas pessoas aqui hoje, o meu coração está aflito. Aflito porque nós amamos a nossa gente, amamos os nossos vizinhos, a nossa terra, sonhamos
nós sonhamos com justiça, nós sonhamos com paz, nós sonhamos com um governo que seja correto, que seja íntegro, e um governo que antes de qualquer outra iniciativa cuide dos empobrecidos, cuide dos vitimados pela desigualdade social, dos vitimados pelo preconceito, pelo ódio. É o nosso sonho, que é o sonho do reino, o reino que Jesus colocou em nosso coração como um fermento a movimentar as nossas ideias e os nossos desejos. Nós queremos ficar com a palavra de Jesus no Sermão da Montanha, de sermos os pacificadores, porque é deles a terra, porque eles herdarão a terra. É o que nós queremos a palavra de Jesus e chorar com os pobres, porque nós seremos consolados. Senhor, o nosso coração é teu, Senhor, e nós queremos muito que esse tempo com a tua palavra seja um luminar, seja uma claridade, Deus, a trazer visão para a nossa vida, trazer condição de seguir em frente, para trazer lucidez. Faz assim conosco hoje, Deus, cuida de cada coração pela ministração da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Para a gente seguir em frente, nós precisamos combinar algumas coisas sobre essas narrativas do livro de Gênesis. Eu já fiz esse raciocínio em outros momentos, mas é importante, sempre importante, a gente ter esse cuidado pastoral com a leitura da Bíblia. O texto que nós lemos, ele é um texto todo simbólico, e precisa ler como simbólico, um texto que não diz o que está na cara, que não diz o que está na letra, que não é a descrição exata do que aconteceu, mas que são histórias poéticas, narrativas poéticas, repletas de símbolos, para nos ajudar a chegar perto de respostas que conceito nenhum dá conta. Essa era a experiência dos povos à época. E eu brinco dizendo que se a gente não fizer uma leitura simbólica do texto, vai acabar tendo crente falando com cobra, né? Porque a gente tem uma história em que uma cobra anda, porque só depois da maldição é que ela rasteja, e essa cobra, ela fala muito, ela tem muita eloquência, tem muita oratória, tem uma capacidade de convencimento absurda, e cobra que fala é uma ficção, é um símbolo, é uma fábula. Não quer dizer que é uma mentira, que é engano. Então a gente precisa não confundir mito ou mitologia com mentira. Mentira é uma história que você conta para enganar, né? Engano é algo que você faz por não compreender as coisas. Um mito não, um mito ele é um recurso de um momento na história da humanidade em que eles não têm essa capacidade que eu e você aqui temos. Nós estamos falando de milhares de anos depois, 10 milhares de anos depois. Eles não tinham a capacidade que eu e você temos de conceituar esse modo científico de pensar, começo, meio e fim, de verificar uma frase com a realidade, de conferir a coerência do discurso, de sistematizar as ideias, de buscar que as coisas façam sentido, que tenham a maior clareza possível. Eles não tinham esse recurso, essa capacidade. E mais ainda, era um povo, na sua grande maioria, sem letramento, iletrado. Não dá nem para usar aqui a palavra analfabeto, porque analfabeto a gente fala daquele povo que não lê, mas tem gente ao seu redor que lê. Ele é analfabeto. Muitos leem, alguns leem, mas eles não leem. Os que não leem são analfabetos. Aqui não, é iletrado. Eles não escrevem. Toda a memória é guardada na transmissão oral. Então, a maneira como eles tinham de guardar valores, respostas,
crenças, ideias, revelações de Deus, era através da contação de histórias. Sequer eram escritas. O texto que a gente tem na mão, ele foi escrito provavelmente no período babilônico, séculos depois do que a gente pensa foi esse momento, esse período do nascimento da humanidade. No período babilônico, quando o povo já tinha escrita, no meio de um povo que tinha uma cultura matematizada, organizada, foi lá que se escreveu pela primeira vez. Até ali, durante séculos, como é que eles transmitiam aquilo em que acreditavam? Contando história. Contando história, o pai, a mãe contando para os filhos. O que é muito significativo isso. Porque essas narrativas, como essa que nós acabamos de ler, de Caim e Abel, como a narrativa anterior, que é a expulsão de Adão e Eva do paraíso, são histórias que, além de serem cheias de símbolos, além de terem uma linguagem assim toda poética, elas têm uma força afetiva muito grande. Porque elas são contadas com o timbre da voz do pai, com o tom da voz da mãe. Essa semana eu acordei às lágrimas, porque sonhei com a minha mãe contando histórias e me dando conselhos. E eu acordei assim, aflito, e em seguida sonhei. E eu sonhava que estava desesperado, porque eu queria ouvir as histórias da minha mãe de novo, e ela me ensinando e me aconselhando de novo. E aí eu acordei de verdade e chorei muito. Foi nessas 2 últimas madrugadas, eu acho. Até contei para os meus filhos no café da manhã. Esse timbre da voz tem toda uma força afetiva, uma autoridade afetiva. Era como os pais ajudavam os filhos a entenderem os valores ancestrais, aqueles valores, as crenças e a compreensão que o povo tinha sobre a vida. Mas por que eles contam essas histórias? Qual a resposta que eles querem? Eles querem a resposta para a aflição. Eles estão num mundo que é perigoso, que há animais terríveis, que capturam os seus semelhantes, que matam os filhos, animais vorazes. A noite é feita de trevas e ela é assustadora. O mar é assustador, porque do mar vêm coisas estranhas e inimigos terríveis. E aí eles falam inclusive de dragões que estão no mar. O Leviatã está lá no texto bíblico. Os Leviatãs nunca existiram, não como eles pensavam, eram seres mitológicos. Na verdade, eles tinham pavor do mar. Uma tempestade era a fúria dos deuses. A sua voz, Senhor, troveja sobre nós. É um povo apavorado, assustado com o mundo inseguro, assustado com a maldade, assustado com a injustiça, assustado com o ódio. Tem medo, tem pavor, são cheios de perguntas. E talvez a primeira pergunta seja: de onde veio tudo isso? Será que tem alguém aí a velar por nós? É a pergunta que os leva a Deus. E feita essa pergunta, tem outras perguntas. Se tem um Deus aí, se tem um Criador de todas as coisas, o que é que Ele acha dessa maldade no mundo? O que é que esse Criador pensa de gente sofrendo? Por que nós sofremos? Por que há a maldade no mundo? De onde vem isso? Por que o mundo é tão desajustado e inseguro? Por que nós não conseguimos nos entender? Por que as coisas são desse jeito? E são essas perguntas que movem corações e mentes de uma época de pouquíssima letra, mas de muita imaginação, a pensar essas narrativas. Aí você fala assim: então nós estamos muito acima deles? Em alguns aspectos, sim. Ora, você toma banho num chuveiro elétrico, talvez, você desfruta de um carro, você tem o fogo acondicionado, né? Você manipula o fogo, instrumentos tecnológicos. Sim, claro, muito melhor a nossa vida hoje. Mas nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos, por exemplo, ouvidos, escuta, presença. E eu fico imaginando, vou repetir aquilo que disse há pouco, que essas verdades, essas revelações que estão em Gênesis, nós precisamos lê-las com o tom da voz maternal, com o timbre da voz
paternal, cuidadosa, que quer ajudar o filho a entender a vida, a ter sabedoria, a lidar com o medo, a enfrentar o ódio, esse sentimento que dá vontade de destruir o outro, essa fúria que nasce em mim e que me faz desejar abater o meu irmão. Como lidar com essa força visceral, selvagem, como domar esse pecado que bate à porta. E aí, as histórias e os seus mitos, elas são o jeito dessa gente lidar com esses desafios, e neles Deus se revelou, e deixou um testemunho ali, um princípio, para nós colocarmos o pé no chão. Portanto, nós hoje olhamos para essa história, não com a arrogância científica, mas com a humildade de quem reconhece que há valores que precisam ser resgatados na imaginação, na escuta sensível, no olhar cuidadoso, que há valores que não dependem de raciocínios científicos, mas que dependem de colo, de afeto, que depende de imaginação compassiva. Porque como você ser compassivo sem imaginação? Como se colocar no lugar do outro, se a minha mente é toda razoável, é toda científica, é toda cartesiana? Como sentir a dor do outro, se eu só penso distanciado da realidade, com pensamento objetivo, né, o pensamento categórico, verificacionista? Como? Eu preciso da palavra de Deus com esses valores que chegam ao nosso coração. As perguntas são essas: por que as coisas se tornaram assim? Por que há maldade no mundo? Por que sofremos? E aí eu acredito que hoje, ainda hoje, nós precisamos, em tempos de trevas no mundo, o que o Brasil está enfrentando hoje, do ressurgimento do fascismo e do ódio, o que o Brasil está enfrentando hoje de distorção da história, de relativização da história, desse revisionismo da história, que tenta, por exemplo, dizer que em 1964 nós não sofremos um golpe militar, nós não passamos por uma ditadura, e fecha os olhos para as multidões que foram torturadas e assassinadas no Brasil. Não é só aqui no Brasil não, no mundo inteiro está acontecendo. Em tempos assim, Deus ilumina os nossos passos, e Ele faz, através da sua palavra. Eu gostaria de fazer algumas afirmações. Primeiro, nossa vida imperfeita e os nossos erros causam dores, mas não criam mal. Nossa vida imperfeita, que desobedece, que arrisca decisões, os nossos erros causam dores. Você sabe do que eu estou falando. Você já errou muito na vida e já sofreu por alguns desses erros, mas não cria o mal. O mal não nasce do erro. Eu quero que vocês aceitem o meu pedido de paciência com o que eu vou dizer. Sejam pacientes, esperem pelos próximos argumentos. Mas eu quero dizer que a origem do mal não é o erro, não é o tropeço, não é o equívoco, não é o engano, não é a decisão atrapalhada, não é a desobediência da regra, não é arriscar fazer diferente do que aquele que mandou eu fazer. Não é essa a origem do mal. E o mito do Éden, o mito do Éden e a expulsão de Adão e Eva do paraíso, eu quero acreditar, não é a queda, ainda não. Não foi aqui que a humanidade tombou, não foi aqui que ela conheceu o abismo do mal. Aqui nós temos o anúncio da maioridade humana, porque ali na expulsão do paraíso, esse lugar ingênuo, onde tudo acontece perfeitamente, onde ninguém é surpreendido, onde não há problemas, onde não há equívocos, onde não há erro, onde todo mundo decide igual, onde há perfeita harmonia, esse paraíso da ingenuidade é uma imagem infantil. A vida não é assim. E quando Adão e Eva são expulsos do paraíso,
O que eles estão descobrindo é que viver dá trabalho. O suor do rosto é necessário para comer o pão. Que gerar a vida é dolorido. E aí se anuncia a dor do parto, que a terra ela produz frutos, mas ela também produz espinho. Portanto, o homem aqui, a humanidade, está conhecendo a maioridade. É quando eu e você descobrimos que as consequências são inevitáveis do que nós fazemos, que nós tomamos decisões e precisamos aprender a assumir a responsabilidade pelas decisões que nós tomamos. E isso é trabalhoso, isso é penoso, e isso é difícil, isso causa aflição, a gente perde a ingenuidade. Tem ou não tem saudade daquela época que você não tinha que se preocupar com a conta a pagar na segunda-feira? Meu amigo, eu tenho. Eu não vou mentir para você não, eu tenho. Que saudade. Minha maior preocupação era com a prova de matemática, que eu não tinha estudado direito, e a prova era na segunda-feira, no primeiro horário. Saudade que a minha maior preocupação era se ia sobrar tempo para tirar um sono segunda-feira à tarde, se minha mãe e meu pai iam deixar eu dormir, né? Porque, eu não sei vocês, mas era muito bom chegar em casa, eu estava de manhã, almoçava aquele pratão, 1h30, 2 horas, dormia aquele sono profundo, e acordava às 4h30 para ir jogar basquete. Eu tenho saudade, que a minha maior preocupação era se meu técnico ia me escalar ou não. Essa vida ingênua, ela é linda, mas um dia você cresce e descobre que viver tem belezas, tem alegrias, mas também tem dores, tem sofrimento, é o peso da responsabilidade. Quando nós olhamos para a expulsão humana do Éden, nós temos que repensar a nossa visão. Sabe por quê? Porque justamente por pensarmos que o mal da humanidade começou na transgressão das regras, é que nós nos convencemos que a saída para o mal são regras obedecidas. Se eu tiver as regras e eu obedecer as regras, eu serei perfeito, a vida será perfeita, tudo vai dar certo, Deus vai me abençoar, tudo vai prosperar, nenhum mal vai chegar à minha tenda, como dizia nas palavras de alguns livros históricos de Israel. Se eu fizer exatamente o que a lei manda, o que a regra manda, se eu descobrir qual é a letra e eu cumprir a letra, minha vida será resolvida. Mas sabe qual é o problema? É que também as leis não são perfeitas, e as leis também têm que ser revistas a cada período, a cada época, quando mudam a cultura e os problemas da humanidade. Nunca há lei suficiente para dar conta dessa minha liberdade vertiginosa, nunca há lei suficiente para dar conta de quem eu sou. E por isso, lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que a letra mata. É o Espírito que vivifica, é o Espírito da liberdade que vivifica, mas a letra, ela mata, não tem chance. O que foi que aconteceu com a gente quando a gente chegou à conclusão de que por desobedecer regras é que o mal chegou no mundo? Nós nos tornamos pessoas tão culpadas, que o nosso coração chegou à fadiga e à desesperança, até que Jesus nos avisou que não é pela lei que nós somos salvos, é pela graça. Nós temos que olhar novamente para a história do Éden e mudar a versão que a gente deu a ela. A versão da história do Éden não é que ali a humanidade caiu, não foi no Éden que o pecado foi inventado. No Éden a liberdade humana foi inventada. Foi a primeira vez que o homem fez o que ele queria fazer e assumiu as consequências do que ele queria fazer, o homem e a mulher. Doeu, foi difícil, mas não foi ali que o mal chegou entre nós. Segundo, o mal não é desobedecer regras, mas destruir a vida um do outro. O mal é tentarmos desenvolver rigores morais sem compaixão e compromisso com o outro. Quando nós lemos a história de Abel e de Caim, é que nós, pela primeira vez, temos um flagrante da maldade.
Nem a serpente insidiosa encarnou o mal, como encarnou Caim. A primeira vez que a gente viu a cara do mal na história bíblica foi quando a gente viu Caim invejando a felicidade de Abel. Quando a gente viu Caim desejando o desaparecimento de Abel, querendo passar por cima de Abel. Quando Abel pareceu para Caim um impedimento para a sua felicidade. Quando a felicidade de Abel se tornou uma ameaça para Caim, a gente viu a cara do mal. Quando o êxito de Abel colocou em dúvida o valor de Caim. Porque essa é a história. Bom, a gente não sabe o que aconteceu para Deus aceitar a oferta de um ou de outro. Muita gente já disse muita besteira. Eu já ouvi cada pregação, irmãos, que dá vontade de sair correndo, tentando relacionar carne com sangue. Eu sei que você gosta de picanha, mas, meu amigo, pelo amor de Deus, vai ser carnívoro assim lá na China. Não é porque Deus gosta de picanha mais do que gosta de verdura, né? Não é. Deus não é contra, né? Hoje eu estou com dificuldade com as palavras. Não é um dia fácil para mim. Deus não é contra os veganos. Deus não é apaixonado pela proteína da carne. Não é nada disso. Claro que não tem uma relação nenhuma. A gente não sabe o que aconteceu. Talvez a expressão Deus aceitou a oferta ou Deus não aceitou a oferta seja apenas uma expressão para dizer, para significar o êxito de um e o fracasso do outro. Abel foi feliz no seu projeto de vida e Caim não foi feliz no seu projeto de vida. E porque Caim não consegue ser o que Abel se tornou, ele inveja, ele odeia. Há uma coisa interessante que nós precisamos compreender. Ninguém chega ao ódio sem primeiro lidar com um problema. Minha vida não dá certo, tudo está errado e tem que haver um culpado para isso. Sabe qual é o nome disso? Os teóricos da política: pânico moral. Pânico moral é o seguinte: você convence uma população, manipulando as informações, jorrando informações escandalosas do povo, do país, da política, e convence essa população de que ela está no caos, que nada presta, que tudo é ruim, que tudo é péssimo. Você já viu isso em algum lugar? Essa teoria é de 1971, de um sociólogo inglês. Pânico moral. Porque se as pessoas ficarem apavoradas, a próxima coisa que elas vão fazer é procurar o culpado. Porque ninguém vai fazer um raciocínio complexo de pensar que a cultura desse país tem sérios problemas com os valores morais, que a gente tem uma democracia que é muito imatura, que é muito crua ainda, que precisa ser elaborada, que as nossas instituições democráticas são instituições muito recentes, que ainda oscilam muito, que precisam ser reafirmadas, que nós precisamos de um pacto democrático para levar a sério as nossas instituições. Não, ninguém vai pensar nisso, porque isso dá muito trabalho. A gente faz a opção pelo que é rápido, pelo que é fácil, pelo que resolva essa sensação de revolta que a gente está sentindo, porque tudo está dando errado. É Caim. Minha vida deu errado, eu me tornei uma pessoa infeliz. Quem é o culpado? O culpado é Abel. E aí quando você elege um vilão, um maldito, aquele que é a razão da sua infelicidade, aquele que é o motivo da desgraça da sua vida, o próximo passo é odiá-lo a ponto de destruí-lo. Há muitas formas de você assassinar uma pessoa. Você pode fazer isso fisicamente, que é a história aqui da narrativa, do mito. Caim matou Abel. Mas você também pode fazer isso assassinando a reputação, tirando daquela pessoa toda a dignidade. E quem olha para ele não vê mais um ser humano, vê uma coisa odiosa. E aí você pode tratá-lo como um bicho. Lá se foi a humanidade. Lá se foi os sentimentos mais finos e mais importantes da vida humana.
Mas se foi a visão da dignidade do outro, da imagem de Deus, Deus os criou a sua imagem e semelhança, acabou. O que Caim vê não é a imagem e semelhança de Deus, o que ele vê é o obstáculo para a sua felicidade. Nós odiamos, primeiro, porque nós nos convencemos de que tudo deu errado. O caminho auxiliar seria o da humildade, de dizer: o que foi que eu fiz errado? Como eu posso me aproximar da felicidade de Abel? Não é? Os historiadores vão dizer para nós que essa história ela demarca a rivalidade entre os sedentários e os nômades, aqueles que estavam fixados na terra, que eram rivais e que se odiavam mesmo, e os nômades, que eram geralmente pastoris. Os sedentários tinham uma cultura agrária, do plantio, e os nômades, eles eram pastores de ovelhas, de gado, estavam sempre atrás do próximo pasto para alimentar as ovelhas, e havia uma rivalidade. Então seria aqui o nascimento da rivalidade de dois grupos econômicos. Mas não apenas, também aqui nós estamos flagrando o surgimento da maldade. Aqui nós estamos vendo o ovo da serpente sendo chocado, nascendo para nos destruir, para nos envenenar. É aqui, porque o nome da maldade não é erro, o nome da maldade não é desobediência, o nome da maldade não é engano, tropeço. O nome da maldade é ódio, é inveja, é assassinato, é destruição. O nome da maldade é violência. O nome do nosso mal não é fazer errado, que também não é bom. O nome do nosso mal é destruir os diferentes. Abel não sou eu, e porque Abel não sou eu, a minha vida está mal, está ruim, está má, está com dificuldade. Porque Abel não sou eu preciso me livrar dele, destruí-lo. Esse texto, ele é um descortinar da maldade, para discernirmos não o outro, mas o nosso coração. Talvez essa hoje seja a nossa grande tentação, porque você tem na sua mente, aí eu tenho certeza, a cara do mal. Não diga o nome, mas eu tenho uma surpresa para você. Eu tenho uma surpresa para você. O mal não nasce no outro, o mal nasce no seu coração. E é também aí, é daí que precisa surgir o antídoto que pode nos curar da maldade. E finalmente, nós precisamos afirmar, e para isso foi escrito os evangelhos, e é olhando para o nascimento do mal, para a origem da maldade, que o evangelho é escrito: Jesus é a cura do mal pela humilde compaixão. Sabe qual é a grande surpresa da história humana? E eu diria a grande beleza do cristianismo. O cristianismo não é uma resposta moralista para o mal. O cristianismo não é aquela resposta que monitora comportamentos e condutas, enquadrando quem é moral, quem é imoral, quem é do bem e quem é do mal. O cristianismo não é uma resposta moralista. Deus não responde ao mal com novas regras. Deus responde ao mal com uma humilde compaixão. A resposta de Deus em Jesus foi a compaixão humilde. Deus se esvaziou de suas prerrogativas. Essa é a descrição bíblica do divino. A cura de Deus e a salvação foi aqui. Não foi na regra que as pessoas aprenderam a cumprir. A cura em Jesus foi no seu testemunho. Ele se esvaziou de toda prerrogativa de superioridade, de divindade, e se fez igual. Ele conheceu a pele das suas tormentas, ele conheceu a nervura da sua aflição, ele conheceu o seu sofrimento, a sua dor.
se fez um de nós, e na condição de um de nós, Ele nos amou até o fim. É esse o testemunho que salva a humanidade. Deus não subestimou a liberdade humana, dando mais um rol de regras. Se Deus vem com um novo rol de regras, Deus estaria repetindo o erro de Moisés, que não resolveu o problema da humanidade. Um rol de regras pode ajustar algumas coisas, provisoriamente, mas logo se tornará apenas fonte de condenação e de culpa. Deus não subestimou a liberdade humana com um novo rol de regras. Deus superestimou a liberdade humana com um testemunho de amor e de humildade. Ele se fez e encarnou o testemunho mais radical de modéstia, de humildade e de amor. A resposta do ódio, que é a de Caim, é a mais rápida. Eu diria, ela é fácil. Odiar é muito mais fácil do que amar. E é lucrativa. Dá dinheiro odiar. Por que é que vocês acham que o marketing político de grandes nações do mundo ensinaram a sua gente, o seu povo, a odiar outras nações? E sempre que alguns governantes de outras nações viveram uma crise de popularidade, logo encontraram um inimigo fora, um inimigo do outro lado, e arrumaram uma guerra. Por quê? Porque o ódio, ele é lucrativo. Ele afirma a imagem do governante diante do seu povo. Nós temos um governante que é forte. Nós temos um governante que tem força, que é poderoso. Nós temos um governante que luta por nós, que derrama o sangue dos inimigos terríveis. Mas não apenas isso. A indústria armamentista ganha dinheiro como nunca. É só conferir, os dados são econômicos. A indústria armamentista americana lavou a burra de ganhar dinheiro com a invasão do Iraque. Mas não só a indústria armamentista, a indústria de construção, porque depois que o país invade o outro e destrói tudo, alguém tem que financiar e construir novos prédios e pavimentar novamente as cidades. E aí as indústrias de construção também lavam a burra. Odiar dá dinheiro. Odiar é lucrativo. Destruir vidas, se não fosse lucrativo e uma resposta fácil ao problema da humanidade, não aconteceria com tanta frequência. Mas a resposta cristã, ela é diametralmente oposta à resposta do ódio. A resposta cristã é a da compaixão e da humildade, é a do amor. É aí que nós somos curados. Há um trecho na Bíblia, e eu quero terminar com essas afirmações e citando alguns textos bíblicos. Antes de citar o texto bíblico, antes dele, há um texto na Bíblia, há um episódio do Evangelho em que Jesus é procurado, conduzido por Filipe e André, se não me engano, pelos gregos. Que a gente não sabe que gregos são esses, mas esses gregos vão fazer alguma proposta para Jesus. A gente não sabe que proposta foi essa que esses gregos fizeram, mas a gente sabe qual foi a resposta de Jesus para ele. Foi uma negação. Então eu não sei o que foi que eles propuseram, mas sei o que foi que Jesus negou. Jesus negou fugir da cruz, fugir da humilhação e da luta pelo seu povo. Aí ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. E aí Jesus faz uma afirmação que é assustadora, e ela é o escândalo do Evangelho: quando eu for levantado, se referindo à cruz, atrairei a muitos para mim. Olha o que Paulo diz aos Efésios sobre a cura do mal. Diz assim, capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava. É difícil, mas é a resposta. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo
escravo, tornando-se humano, e depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, sendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. E aos Efésios, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 18, deixa essa palavra de Deus encher o seu coração, porque é a palavra de Deus que vai curar o nosso coração hoje, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Amém. Eu gostaria que você ficasse em pé junto comigo para esse tempo de oração, em nome de Jesus.